guerras, fome, doenças, vícios, problemas familiares, crise financeira. Tem cercado a sua vida? O Templo da Casa de Deus traz até você o programa Vivendo pela Fé. Apresentação: Pastor José Carlos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um programa, Vivendo pela Fé, um programa da Igreja Templo da Casa de Deus. E nós vamos ficar juntos nessa meia hora de programa e eu quero convidar você a permanecer, estar com a gente, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo preparado que é o melhor para a sua vida. Mas vamos agora falar com Deus, vamos pedir a Deus que abençoe e nos dê a direção para que possamos levar a mensagem de fé, a mensagem do seu coração, para que você possa alcançar a vida de vitória que você tem procurado, você tem sonhado. Então vamos agora falar com Deus, pedindo a Deus que abençoe o programa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos, Deus, iniciando mais um programa Vivendo pela Fé. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, dar a direção para que através desse programa possamos, Deus, levar a mensagem, levar a esperança ao coração de cada pessoa que neste momento, Deus, está assistindo esse vídeo, seja pela televisão ou pelo seu computador. Que o Senhor abençoe, Espírito Santo, e usa-nos, ó Deus, para glorificar o teu santo nome, pois entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então ficar juntos, e eu quero, já iniciando o programa, Pastor Jorge, para que a gente possa meditarmos aqui na Palavra de Deus. Eu quero que você permaneça com a gente, Pastor Jorge, até o final do programa, porque eu estava meditando nessa palavra e eu creio que ela é muito importante, para cada pessoa que está nos assistindo neste momento, e que até compartilhe, se você está assistindo pela internet, compartilhe no seu Facebook, ou onde você puder, porque é algo muito forte, muito importante, que ao mesmo tempo que nos leva à responsabilidade, que às vezes é muito difícil, porque quando Deus manda fazer, é muito fácil a gente fazer aquilo que agrada as pessoas, mas quando é a vontade de Deus, quando é aquilo que Deus, Ele quer falar ao coração das pessoas, nem sempre somos aceitos de bom grado. Muitas pessoas até às vezes não aceitam, como diz, às vezes vai falar com uma pessoa, dizer para ela: olha, você tem que buscar mais, você tem que ir na igreja, e a pessoa logo vem com a reação: mas eu não gosto que me pressione. A pessoa às vezes não gosta de ser pressionada, que na verdade não é ser pressionada, é ser orientada, para que a pessoa venha buscar e usufruir dos benefícios que Deus tem para aqueles que andam, aqueles que perseveram, aqueles que se mantêm na presença de Deus, porque não é só para vir à igreja, vir à igreja não é ver a pessoa vir, mas às vezes o mais importante é a pessoa aprender a se manter na fé, Pastor Jorge. Com certeza, pastor. E você vê que quando a gente quer ensinar, mostrar a palavra, orientar, é como o pai que quer orientar o filho. Quando o pai começa a orientar o filho, na hora, muitas vezes, o filho não gosta.
mas é para o melhor daquele filho. Nenhum pai vai orientar pelo pior, nenhum pai vai orientar para trazer o que é ruim para o filho. Espiritualmente, Deus não vai falar com você para mostrar o que é ruim, para te levar para um caminho que não vai te levar à bênção. Pelo contrário, Ele quer te levar a ser abençoado. Não é que a gente esteja pressionando a pessoa a ir à igreja, com certeza, né? Porém, nós temos que fazer aquilo que Deus, né, nos confiou, e é uma missão, às vezes, né, até difícil, né? Eu estou dando um exemplo na igreja, quando eu estava pregando, né, falando a respeito dessa responsabilidade que o pastor tem de pregar o Evangelho, e às vezes fala em pregar, até pregar um prego não é fácil. Porque se a pessoa descuidar, ela dá uma martelada no dedo. Imagina pregar a palavra, né? A pregação do Evangelho, que é uma palavra, é viva, né? E que a palavra de Deus, ela vem e mexe com o nosso sentimento, né? Aí é a palavra de Deus. Se não mexe, nos traz uma emoção, não é a palavra de Deus, né? Mas vamos falar mais, vamos primeiro ler aqui no livro de 2 Timóteo, né, no capítulo 4, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, primeiro, Deus há de julgar, né, vivos e mortos. Porém, há uma diferença, né, porque ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo. Ele está colocando uma responsabilidade, né, para que o evangelista falasse. Porque Deus há de julgar vivos e mortos. Só que ao mesmo tempo a gente entende uma coisa: quem é julgado, pastor Jorge? Quem é julgado? Quem chegar perante um tribunal e que não tiver, feito aquilo que aprendeu. Então, quer dizer, uma pessoa julgada, primeiro, ela está sendo acusada de alguma coisa. Certo. Né? Uma pessoa inocente, ela nunca vai ser julgada. Agora, uma pessoa que cometeu algum delito, ela vai ser julgada por aquilo. Então, está dizendo que Jesus há, na sua manifestação, de julgar vivos e mortos. Porém, a diferença está que aqueles que aceitam a palavra e procuram andar dentro, né, do ensino da palavra de Deus, eles não vão ser julgados, porém ser avaliados. Porque vai haver um momento, né, que todos nós iremos receber o galardão. E o galardão será dado a cada um segundo as suas atitudes. Então, aí é uma avaliação. Um julgamento é para aqueles que rejeitaram a palavra, né? Aqueles que não cumpriram, foram, né, injustos, né? E a justiça vai ser feita nas suas vidas. Porém, aqueles que ouvem a palavra, eles não vão ser julgados, mas sim avaliados para receber cada um o prêmio, né, a recompensa da sua fidelidade para com Deus. Então ele diz assim: prega a palavra, né? Prega a palavra insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, né? Então, deixa eu ver. Prega a palavra insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, aí é que vem a dificuldade. Porque quando se prega a palavra, né? Tem que, às vezes, a oportunidade, mas tem momentos que não, temos que criar a oportunidade, porque não estamos vivendo em tempo de esperar a oportunidade, de esperar as pessoas se decidir. Nós precisamos exortar as pessoas a uma decisão. Por quê? Porque de repente pode ser tarde demais, né? Então, e fala o seguinte: com longanimidade e doutrina. Agora, vamos separar costumes e doutrina. Porque quando muitos pensam, confundem costumes, né, usos e costumes, e doutrina. Doutrina é a palavra de Deus, né? É o ensino da palavra que nos habilita para Deus. Costume
pode, cada um tem um costume, e isso aí ninguém pode julgar ninguém por um costume. Agora, a doutrina tem que ter, que é o ensinamento da palavra, para que a pessoa ela coloque em prática. Então, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então a gente vê, por exemplo, hoje se vê, né, que internet, Facebook, a gente observa muitas frases, né, muitas mensagens bonitas, né, que as pessoas às vezes vão compartilhar, porque olha, do sábio fulano de tal, né, do líder fulano de tal, tudo bem. São palavras bonitas, amém. São palavras de consolo, amém. Porém, o que traz, agora, na verdade, são palavras mortas. Né? Por que é palavra morta? Porque é uma frase humana. Agora, quando, né, a palavra de Deus ela é viva, por que muitos aceitam ao que diz lá o sábio fulano de tal há 10 mil anos atrás, né? Ou há 1000 anos, ou mais perto, o fulano de tal lá, o líder espiritual diz isso. Ou até hoje, né? Há frases do pastor Jorge. Pastor Jorge, está lá a foto do pastor Jorge, do lado está lá o que o pastor Jorge falou. Tá, muito bem. Porém a palavra morta. Porque viva é a palavra de Deus. Essas palavras, né, por mais que seja frase bonita, ela não leva a pessoa a atitude. Ela não leva a pessoa a agir. Não é verdade? Com certeza. Agora, o que nos leva a agir? É a palavra de Deus. E a mesma coisa, eu dizer uma frase bonita para o senhor agora, e eu falar alguma coisa porque o senhor coloca em prática na sua vida. É diferente, porque quando eu coloco em prática a palavra de Deus, ela traz o resultado. Essa frase bonita pode até mexer com uma emoção na hora. Quantas pessoas que até de repente lendo uma frase bonita podem até chorar, mas não leva ela a mudar. Oh, que mensagem bonita, né? Porém, não é atitude. Não leva ela porque a agir. O que leva a atitude, a palavra de Deus, e aqui diz assim, ó, que se recusarão a dar ouvidos à verdade. E aqui outro detalhe, existem pessoas que elas dizem assim, não, mas eu tenho a minha verdade. Não é a verdade de cada um, é a verdade de Deus. É a verdade da palavra de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então é aquilo, a verdade ela mexe muitas vezes com aquilo que está errado. A verdade ela nos leva a uma atitude. E aí que traz a libertação. Aí que traz a libertação. Pessoa. Por que ele está dizendo assim, ó, prega a palavra, né? Prega a palavra, isso quer seja oportuno, quer dizer, a palavra de Deus. Olha, o que Deus quer? Que a pessoa, ela coloque a palavra na sua vida e coloque nas suas atitudes. O ensino da palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus ela é viva. Né? Por quê? Porque naquela hora, é como se Deus está falando comigo agora e eu estou agindo. Aí diz assim, ó, bem dizia o falecido meu avô, tal coisa, tá bom? E ele dizia isso, bem que ele dizia, né? Porém, quando ele disse, será que ele foi ouvido? Na maioria das vezes não, né, pastor? Na maioria das vezes não. Quer dizer, quando ele falou que ele estava frente a frente com a pessoa não ouviu. Aí passam os anos, a pessoa quer ouvir, né? Ela quer ouvir, mas até chegar agora que ela quer ouvir, quanto ela já sofreu? Se ela tivesse ouvido na época. Assim Deus fala conosco todo dia. A palavra está falando, né? Aí que está a diferença. Por que muitos se recusam a dar ouvidos à verdade? Entregando-se à fábula. Fábulas são histórias. As histórias, né? Elas iludem. As frases bonitas,
né? Como dizia o fulano de tal, como dizia o sábio tal, como dizia o mestre tal. Quer dizer, sim, são palavras. Porém, o que diz Jesus? O que Deus quer ver? Eu praticar, eu colocar o ensino que Jesus nos deixou em prática na minha vida. É verdade. Aí sim eu vou ter resultado. Pois assim, ó, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, quer dizer, ele manda. Por quê? Aí a gente vamos ver, voltar um pouquinho aqui, ó, em Timóteo também, no 1 Timóteo, no capítulo 4 também, né? 1 Timóteo, capítulo 4. Estamos em 2 Timóteo, agora vamos voltar aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Olha que diz assim, ó, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Quer dizer, virão palavras de consolo, bonitas, porém espíritos enganadores. Porque na verdade vai levar a pessoa a se afastar da fé. E se afastar da fé, pastor Jorge, o que a pessoa vai agradar a Deus? Como que vai se agradar a Deus se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus? É verdade. E é um cuidado que a gente tem que ter, você tem que ter com essas palavras, com essas fábulas, como a Bíblia diz. As histórias, né, para que isto, como diz, não venha afastar a pessoa de Deus. E hoje tem muitas pessoas dando ouvido, e cada vez aparece uma fábula diferente. Quer dizer, uma história diferente. Hoje não é aquelas histórias de criança, né? Da história de criança, né? Os contos de fada, né? Não é essas histórias. Porém, hoje existem outras fábulas, né? Que são prejudicial, por quê? Porque leva a pessoa ao esfriamento, ao afastamento da fé. Né? Por quê? Porque se ela está ouvindo um espírito enganador, quer dizer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando ela ouve um espírito enganador, ela vai, ao contrário, ela vai ser levada a questionar a fé. Ela vai procurar motivos para anular aquilo que Deus preparou para a vida dela. Tem até, não sei se o senhor vai lembrar, com certeza essa pessoa que está nos ouvindo vai lembrar do ator aquele, agora não vou me lembrar o nome dele, que teve um problema de saúde e ele atribuiu a sua melhora a um extraterrestre, a um ET, que teria sido esse ET que teria trazido a melhora da sua saúde. Né? Agora, isso é uma história real? É uma fábula? É sério? Quer dizer, a pessoa, nós temos evidente, né, bem claro para todas as pessoas o que Deus quer fazer. Com certeza. Porém, as pessoas, em vez de recorrer a Deus, ela recorre a um ET. Quer dizer, o ser de outro planeta, peraí. Quer dizer, mas pastor, não existe vida em outros planetas? Eu creio na palavra de Deus. E se existem vida em outros planetas, existe um outro mundo, né, paralelo ao mundo que nós vivemos. Então, Deus é Deus de confusão, porque, né, não teria sentido. E se Deus quisesse, né, pastor, que nós tivesse acesso, deixa na sua palavra. Deixa na sua palavra. Né? Se existisse, não seria uma aparição para né? Eu vejo a pessoa lá, não. Deus mostraria a todos. Com certeza. Né? Deus mostraria. Mas tudo isso é para quê? Para que a fé no sobrenatural, a fé em Deus, né? Porque ele diz assim, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Quer dizer, aqueles que muitas vezes eles cauterizam, eles anulam a própria consciência. Ela é como uma ferida cauterizada, ela é queimada, né? Ela vai se cauterizar ali para que ali anula aquele lugar ali, né? E ali elimina aquele mal. Então,
a consciência, quer dizer, nós temos onde a parte mais sensível, vamos dizer assim, do ser humano é a consciência. Porque é através da consciência que você percebe que você está errado. Quando a consciência da pessoa não acusa, não mostra, porque a gente, mesmo andando com Deus, pai, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente percebe que a consciência está dizendo assim, não, você está errado. Não é te condenando, mas te alertando para não insistir naquele erro, naquela atitude. Por quê? Porque é errado. Agora, não, a pessoa não ouve. Não, eu estou certo. Né? Eu estou certo. É como muitas pessoas que às vezes se enganam. Já conversei com pessoas que perguntam, pastor, eu acho que para mim não tem mais jeito. Eu disse, por que não tem mais jeito para você? Porque eu pequei contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que peca contra o Espírito Santo não tem mais perdão. Eu disse, olha, primeiro você não pecou contra o Espírito Santo. Não, mas como? Eu fiz tanta coisa errada. Primeiro, quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela não reconhece que ela pecou. Ela não tem a consciência. Ela não tem a consciência, entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo não fala mais com ela. Então, se o Espírito Santo não fala com a gente, não nos mostra que tem um erro, e é o Espírito Santo então é porque é ele. Se ele não fala com a pessoa, porque ela pecou, quer dizer, ela isolou o Espírito Santo da vida dela. Então, por mais que ela errar, ela vai acreditar que ela está certa. É verdade. Entendeu? Que ela não fez nada errado, ela vai continuar fazendo, e se alguém apontar, ela vai dizer que está errado. Porém, então não pecou com o Espírito Santo. Quando a pessoa peca, ela isola o Espírito Santo. Acabou. Entendeu? A pessoa não tem mais, não volta. Quer dizer, quando a pessoa está dizendo, mas eu pequei, eu errei, eu estou errando, então ela tem consciência, ela vai, né, ter uma oportunidade de mudar. E quando ela está pensando assim, pastor, é o próprio Espírito Santo que está falando com ela, que está orientando ela para levar ela ao arrependimento, para levar ela à mudança, para levar ela a não pecar novamente. É o próprio Espírito Santo que está orientando ela, está trazendo ela para perto, trazendo ela para perto de Deus, para que ela venha ter mudança na sua vida. Quer dizer, para que ela permaneça na fé, né? Porque o espírito enganador está aí. E o espírito enganador, ele vai levar a pessoa a se afastar da fé. Eu estou dizendo, o mal, né, o diabo, ele pode fazer muitas coisas, pode fazer muitos sinais. Mas uma coisa ele não pode fazer, que é obedecer à palavra de Deus. E se ele não pode obedecer a Deus, ele não vai ensinar ninguém a obedecer a Deus. Tá? Ele, pelo contrário, ele vai levar a pessoa ao erro e vai dizer, não, você está certo. Tá? Porque ele não consegue. A verdade nunca se afirmou, ele não leva a pessoa, é a verdade, é a palavra de Deus. Então eles têm que ter cuidado, pastor Jorge, para não deixar, né, que as emoções, né, as palavras bonitas, as histórias, as fábulas, às vezes, o pastor está falando, está cobrando, né, a pessoa, ou na gente, ou qualquer pastor. Quer dizer, tem pastores que estão lá zelando, fazendo o que Deus mandou, né? Existem, né? A gente sabe disso. Em tudo tem maus e tem bons, né? Isso aí a gente não pode generalizar. As pessoas querem muitas vezes generalizar, colocar que se um erra, todo mundo erra, né? Cada um cuida de si. Na verdade, todos nós vamos prestar conta um dia diante de Deus. Quem está certo e quem está errado, o único que sabe é Deus, né? Porém, muitas vezes as pessoas dizem, o pastor tá me pressionando, está pegando no meu pé. Não. Pastor, está dizendo para mim na igreja que eu tenho que ir na igreja, né? Eu não gosto que me pressione. Mas não é pressionar, é alertar para que isso aqui não aconteça. Sim. Se ela não venha se afastar da fé e perder aquilo que Deus preparou para a sua vida, que é uma vida abençoada, uma vida de vitória. E a fé, pastor, por onde que vem a fé? Pelo ouvir a palavra. E aonde que essa pessoa vai ouvir a palavra? Na igreja. Com certeza. Porque fora ela vai ouvir história, ela vai ouvir fábula, ela vai ouvir crítica. Né? Ela vai ouvir críticas, ela vai... Enfim, vamos dizer, isso é bobagem. Porém, quando ela vem na igreja e ela para ouvir, e ela quer ouvir, ela quer aprender, né? Ela não se ilude. Né? Outra coisa é que às vezes as pessoas se iludem esperando um mundo maravilhoso, e esse mundo nunca vai ser.
Por mais que a pessoa tenha uma vida com Deus, vai chegar um momento que a pessoa vai ter tristeza, né? Ela vai ter tristeza. Vai chegar um momento que o familiar dela, né, Deus chamou. Ela vai chorar porque ela perdeu. Agora, quando não terá mais tristeza? Quando estivermos no reino de Deus. Com certeza. Né? Quando formos, né, para passarmos sim por este mundo e obedecermos a palavra de Deus e nos apresentarmos diante de Deus, não para sermos julgados, mas para sermos recompensados, né? Para recebermos o galardão. E para receber o galardão tem que haver prática. E para haver prática tem que haver obediência. Tem que haver obediência à palavra de Deus. Né? Quando a pessoa sabe que ela tem que fazer e não faz. Quantas vezes a palavra de Deus diz que nós temos que congregar? Eu tenho que ir à igreja, está escrito, eu tenho que congregar. Eu tenho que estar ali a ouvir a palavra, eu tenho que estar entre outras pessoas buscando a Deus. Quando a pessoa está em casa é uma coisa. Ela está em casa, ela está buscando, ela está ali, mas não é a mesma coisa. É como o seguinte, é um paliativo. Antigamente nas casas tinha os primeiros socorros, né? Tinha uma caixinha ali, qualquer machucava teria. Mas quando era grave, né, tinha que correr para o médico, para o hospital. Né? Então há coisas que você pode resolver em casa. Agora, tem coisas que são mais graves, que você tem que buscar na igreja. Né? Porque em casa sempre vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção da pessoa, um barulho, alguém bateu na porta, o telefone tocou, e aqui na igreja não, ela vai estar num ambiente preparado para simplesmente se alimentar dessa palavra viva que vai produzir o resultado na sua vida. Quer dizer, e não se afastar da fé. Isso é importante. Então, leia essas duas palavras em 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 4. Que nós devemos fazer a nossa parte, estou fazendo. Cumprindo o trabalho de um evangelista, estou levando o evangelho. Agora, para que você levante, para que você busque, para que você conquiste aquilo que Deus tem preparado para você. E eu quero fazer uma oração agora. Eu quero orar, pastor Jorge, eu vou orar nesse momento e eu quero orar por você. Prepare o seu copo com água, está aqui o meu, né? E eu quero fazer uma oração para que não seja mais uma palavra, que você venha, né, colocar em prática e ver o resultado, ver o fruto, né, de Deus na sua vida. Vamos então agora no momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, estou unindo a fé com pessoas que estão assistindo esse programa, pessoas que colocaram um copo com água, Senhor, junto do seu televisor, junto do seu computador. Que o Espírito Santo abençoe, Deus, derrame virtude sobre esta água, que o doente ao beber seja curado. Meu Deus, seja livre de toda opressão maligna, pelo Teu poder, pela Tua unção, Deus. Porque nós fazemos o que o Senhor disse, aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria. Então que esta água seja abençoada, que venha trazer, Deus, a esta pessoa com sacia a sede, venha também saciá-la, venha fortalecê-la, para que ela possa, através da unção do Teu Espírito, Deus, ela receber a vitória. Abençoa todos, ó Deus, desperta a fé no coração desta pessoa, repreende todo espírito enganador, todo espírito, Deus, que tem colocado dúvidas, que muitas vezes leva as pessoas ao esfriamento da fé, mas que através do Teu Espírito haja um despertar da fé e o Teu povo receba a vitória e possa viver pela fé. Pois assim te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Né? Participe agora da água. Graças a Deus. Né? E estamos chegando ao final do programa e deixando então o nosso convite para que você participe na cidade de Pelotas, aqui na rua Tiradentes 2928, entre Osório e Teodoro, na segunda, quarta, sexta e domingo. De segunda a sexta, 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite. No domingo às 8 da manhã, 3 da tarde e 18 horas.
Também no bairro Fátima, na rua José de Alencar, 211, no bairro Fátima, às 7 da noite, segunda e sexta-feira, e no domingo, 10 horas da manhã. Também em Antonina, na rua Conselheiro Alves de Araújo, 267, no centro de Antonina, na segunda, quarta, sexta e domingo, na segunda a sexta, 3 da tarde e 7h30 da noite. No domingo, 8h30 da manhã e 18 horas. Rua Conselheiro Alves de Araújo, 267. O telefone da igreja apareceu no vídeo aí, ligue para nós, estaremos atendendo você, 3229-4358. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Acabamos de apresentar o programa Vivendo pela Fé. Direção e apresentação, Pastor José Carlos.